Salve, galera da terceira série! Sim, senhoras e senhores, a televisão de vocês, o computador ficou mais cheio agora, porque eu voltei, senhoras e senhores. Muito prazer em tê-los novamente, de onde quer que vocês estejam, de norte a sul, de leste a oeste. Seja muito bem-vindo para mais um show de química, senhoras e senhores. Antes da gente começar a nossa aula, aquele clássico, né? Os recadinhos do coração. Vem comigo, câmera 2, produção. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão. Não esqueça de agendar o dia e um horário com a sua escola para fazer a entrega das atividades. E você que acessa o Classroom, não esqueça de sempre acessar o primeiro link, realizar o exercício e entregar. Assim, a sua presença automaticamente será registrada. Tranquilo? Bora começar nossa aula? Tava com saudade do gordinho? Não? Também um abraço pro Davi, inclusive ele tá aqui hoje nos estúdios, vocês não estão vendo ele, mas eu tô vendo ele. Muito obrigado, Davi, por me substituir nesse tempinho que eu dei uma pausa para dar uma descansada, uma relaxada também, né? Porque ninguém é de ferro, né, galera? Enfim, bora começar então, ó. Eu vou dizer show daqui, você vai dizer show aí da sua casa, todo mundo junto numa única só voz. 1, 2, 3 e show! Tamo de volta! Hoje, galera, aula de número 55, certo? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos na sequência as reações químicas, tá? Vocês já viram alguma das reações orgânicas com o Davi, né? Viram um pouquinho da introdução comigo, aí o Davi veio e trabalhou alguns tipos de reações, certo? E agora a gente vai dar, então, continuidade nesse conteúdo. É um conteúdo extenso, sim, eu sei que vocês estão cansados, né? Mas enfim, hoje nós vamos trabalhar, galera, reação de eliminação, tranquilo? Reações de eliminação, além, obviamente, dos nossos exercícios para praticar, tá bom? O que são essas reações de eliminação? Põe na tela aí para mim, produção, por gentileza. São o processo em que ocorre, então, a quebra de uma molécula, desvinculando partes do meu composto, né? Então é quando eu tenho lá uma molécula e acontece a quebra dessa molécula, eu divido essa molécula, tá certo? Existem 4 tipos aqui de reações de eliminação, tá? Nós vamos passar então por cada uma dessas 4. São elas: a desidrogenação, a dehalogenação, a desidrohalogenação e nós temos também a reação de desidratação. Beleza? Tranquilo? Bora começar então o nosso trabalho. Vamos lá então. Reação de desidrogenação, galera. Para que ocorra essa reação, né, em uma molécula, usa-se então o calor. O calor acaba sendo o catalisador, né? Acontece em calor, né, com aquecimento. Nesse tipo de reação, a molécula inicial, ela é um alcano, lembra? Cadeia carbônica com ligações simples, beleza? E é um hidrocarboneto, né? Só tem carbono e hidrogênio. Esses são os alcanos, certo? E esse alcano, depois do processo, né, de eliminação, ele vai se tornar um alceno, ou seja, um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, certo? Acompanha aí na tela para nós, por favor, a questão então do mecanismo, como ocorre essa reação, né? Eu tenho lá o etano, né, que é um alcano, vai haver o aquecimento, vai haver o calor e eu vou quebrar a ligação exatamente no hidrogênio. No hidrogênio de cada carbono, certo? Então eu elimino o hidrogênio, né? Eliminei a ligação, une a ponte. Forma uma nova ligação, certo? Como já havia ligação simples, se forma então uma ligação dupla. Eliminei hidrogênio, por isso o nome da reação, né? Desidrogenação. Então eu elimino o hidrogênio dessa molécula, certo? Elimino 2 átomos de hidrogênio, libera então H2 e a ligação acaba se juntando entre os carbonos, formando uma dupla ligação. E esse que era um alcano passa então a ser um alceno. Essa então, galera, é a reação de desidrogenação. Beleza?
Tranquilo? Show de bola? Continuando então. A dehalogenação, senhoras e senhores. Opa, professor, eu acho que eu sei, porque você já falou sobre os halogênios, né? Sim, né? Envolve a galera da família 7A, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo e por aí vai, né? Então, nessa reação ocorre a retirada de 2 halogênios de um hidrocarboneto, sendo que eles precisam estar situados, então, em carbonos vizinhos, tá? Precisa ser, então, o que a gente chama de um dialeto vicinal, beleza? Então, tem que estar lá, tem que estar 2 halogênios, um do lado do outro lá, ligados a carbonos que estão um do lado do outro. São vizinhos, né? Para ir lá pedir uma xícara de açúcar, pedir dinheiro emprestado, né? Porque não. Seu vizinho faz isso? Faz? Fica pedindo. Então, é vicinal o negócio, né, galera? Tem que pegar do vizinho também, né? Vamos que vamos. Então, olha lá. Eu tenho aqui o meu haleto orgânico, certo? Eu vou quebrar a ligação. Veja que o mecanismo é muito parecido com o que a gente viu anteriormente, só que ao invés do hidrogênio, nós temos algum halogênio, que nesse caso, senhoras e senhores, é o bromo. Então, eu quebro a ligação no bromo, né? Essa reação acontece também com o zinco e o álcool como catalisadores. O bromo se une ao zinco através de ligação iônica, certo? E a ligação, então, que ficou faltando, ela se une e fica entre carbonos, formando, então, também uma dupla ligação, certo? Então, você tem lá a ligação do carbono com o bromo, quebro, libero os bromos, essa ligação que sobrou, eu uno e viro uma dupla. Bom, beleza? Pegou o efeito sonoro, né? Tiago, viu, né? O efeito sonoro, né? Aqui, galera, existe química, entendeu? Um abraço, Tiago. Reação de desidrohalogenação. Então acontece, galera, a retirada ou a eliminação de um hidrogênio e de um halogênio. Então eu libero os dois, né? Eu elimino os dois. Eu elimino um hidrogênio e elimino um halogênio também, que eles estão ligados lá a um hidrocarboneto, né? Normalmente um alcano, certo? Então veja nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio de um lado, eu tenho bromo do outro. Quebro a ligação do hidrogênio, quebro a ligação com o bromo, libero eles então, eles se unem, né? E formam o ácido bromídrico, que é o HBr, e forma de novo, né? Opa, ficou então o nosso par eletrônico, os elétrons livres, se une fazendo a ligação dupla, né? Ali com um carbono entre carbono, beleza? Tranquilão? Show? Show, professor. E a reação de desidratação, senhoras e senhores, tá? É uma reação de eliminação, né? Aonde, né? Quando a gente fala lá, vamos conversar. Vem comigo aqui, ó. Você vai no médico, o médico fala, você está desidratado, né? Você está com problema de hidratação, você precisa se hidratar mais, né? Porque você está muito desidratado. Desidratado lembra o quê? Isso, fala comigo, vai, por favor. Não me deixa no vácuo, por gentileza. Exatamente, né? Isso tem a ver com água, exato. Então, quando a gente trata de desidratar alguma coisa, é tirar água, certo? Então, desidratar algo é tirar água desse processo. Quando eu vou hidratar água, né? Hidratar algo, né? Eu preciso me hidratar. Tá muito quente, inclusive hoje está um calor Senhor amado, né? E aí eu preciso me hidratar. Vou lá e vou tomar uma aguinha, certo? Beleza? Show, então. Essa reação de desidratação, galera, ela pode acontecer em álcoois, tá? E pode acontecer também em ácido carboxílico, certo? Então eu submeto aí a uma temperatura de 140, 170 graus, varia de acordo com o tipo de reação, e eu tenho a presença lá do meu ácido sulfúrico, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês exemplo do álcool, tá bom? Beleza? Então olha só, eu tenho 2 tipos de reação de desidratação. Eu tenho a intramolecular, certo? E eu tenho a intermolecular. Show? A intra e a inter, tá bom?
A intra é dentro, ocorre dentro de uma única molécula, certo? Então eu tenho lá a reação, e o que vai acontecer? Eu preciso eliminar água. Pego o OH do meu álcool, pego o hidrogênio que está ligado a um carbono, corto essa ligação, quebro essa ligação, OH com H, H2O, certo? De novo, a ligação que foi quebrada, ela se une entre os dois carbonos, formando uma dupla ligação, tá bom? Então, esse álcool, ele passa a ser um alceno depois dessa reação de eliminação por desidratação, após ocorrer, então, essa desidratação, tá? Então, eu tinha lá o butan 2-ol, né? A hidroxila ligada no carbono número 2, ela quebrou a ligação e formou, então, a molécula do but2-eno, certo? Beleza. E ela pode acontecer no tipo intermolecular. Bom, a intra, que nós vimos agora há pouco, acontece em uma molécula só. A inter acontece entre duas moléculas, certo? Então, ela vai acontecer entre duas moléculas. Eu pego lá o OH de um composto com o hidrogênio do outro composto. Então, aqui, ó, tá em vermelhinho. Ó, HH é o H2O, é a molécula de água. O oxigênio que sobrou vai se ligar com o elétron que ficou lá livre do outro composto, certo? Então, na desidratação intermolecular, ocorre a formação, galera, de um composto cuja sua função orgânica é o éter, tá bom? Então, a reação de desidratação intermolecular entre o álcool, né, entre dois álcoois, ele forma um éter e água, beleza? Sossegado? Podemos voltar, então, para a nossa hora de praticar? Vamos fazer exercício enquanto eu tomo uma aguinha e dou uma hidratada. Pegou a referência, galera? Desculpa, tá bom? Primeiro exercício na tela, senhoras e senhores, considerando a desidratação intermolecular do ácido etanóico. Inter, então, eu tenho dois ácidos etanóicos, certo? Duas moléculas, em presença de ácido sulfúrico e temperatura. Assinale a alternativa que indica os produtos resultantes, beleza? Então, pega lá dois ácidos etanóicos, você já sabe, pega a hidroxila de um com o hidrogênio do outro, certo? Libera a água e junta o que sobra, belezinha? Faz aí então, que já já eu volto com a resposta.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Conseguiu fazer? Eu espero que sim. Eu quero ver depois a foto do caderninho de vocês fazendo a lição, tá bom? Vamos lá então. A reação então de desidratação intermolecular do ácido etanóico. Opa, tá aqui a resposta, né? Eu tenho então duas moléculas do ácido etanóico. O OH vai se liberar com o oxigênio, né? Vai ocorrer então a união dessas duas moléculas, porque daí a outra parte libera água, né? Então esse OH de baixo com esse O aqui com esse hidrogênio aqui, galera, ele vai liberar água, certo? Vai sobrar o quê? Que função orgânica é essa? Toma cuidado, tá bom? Isso aqui, galera, é um anidrido, certo? Essa função orgânica aqui é um anidrido. Então, a reação de desidratação intermolecular entre o ácido etanóico, né, libera, então, forma um anidrido e uma água, molécula de água. Então, esse OH sai daqui, eu tiro um hidrogênio daqui, uno o oxigênio com a outra parte do composto, com o outro composto, né? E forma, então, um anidrido etanóico, certo? Formado lá por dois carboninhos e a água. Show de bola? Beleza? Vamos para o próximo, então? Tá aí, galera. Tem duas reações ali, são feitas algumas afirmações, verifique o que é verdade e o que é mentira. Faz aí e já já eu volto com a resposta.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, galera. Vamos lá então. Dadas as reações, eu tenho duas reações orgânicas aqui. São feitas algumas afirmações, vamos verificar então se essas sentenças são verdade ou mentira, tá? Número 1. A reação 1 é uma desidratação intermolecular. Ocorre entre duas moléculas, certo ou errado? Vamos ver. Sim, né? São 2 mols aqui, então eu tenho duas moléculas, acontece entre duas moléculas, então sim, é intermolecular. Número 2, o nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster... Parou já, né? Parou. Isso aqui, galera, esse produto aqui, isso aqui é um éster? Sim, é o etoxetano. Show de bola. Mas isso aqui é o éster? Não! Não é. E essa função orgânica é um éter. Show? Diga show! Boa! Número 3. A reação 2 é uma reação intramolecular. Sim, eu tenho apenas 1 mol, então eu tenho uma molécula aqui de álcool, certo? E essa reação acontece dentro dessa molécula, intramolecular. 4. O principal produto na reação 2 é o alceno de menor massa molar. Então, o menor alceno que tem, que é justamente o alceno, então, formado por 2 carbonos. Resposta correta, então, a alternativa certa é a letra C. Letra C de show! E o que vimos hoje, né, galera? Então, hoje, nós trabalhamos um pouco das reações de eliminação, além de exercícios para praticar, certo? Vimos os 4 tipos dessa reação, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer essa produção maravilhosa do Aula Paraná. Hoje estamos diretamente aqui nos estúdios 3, beleza? Brigadão ao Thiago também por essa parceria de sempre aí tá aguentando e tá junto comigo nas minhas aulas. Obrigado, viu? Você é um amigo, viu? Obrigado, amigo. Certo, galera? Valeu mesmo e obrigado a você que estava aí com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Sim, na próxima aula estarei de volta de novo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.